tudo bem com você? Meu nome é Glaucia e este canal é o Maia Multidimensional. Bem-vindos, leoninos! E já aproveito aí para parabenizá-los pelo mês aí do seu aniversário. Parabéns a todos os leoninos, muito sucesso, viu? Nós vamos fazer agora uma leitura para o seu mês de agosto, tá certo, Leão? E se você está chegando agora aqui no canal, já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você fica sabendo, né? Você recebe informação quando a gente posta vídeo novo por aqui. E já dá like nesse vídeo agora, Leão, antes que você esqueça. E esse joinha que você dá no vídeo ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? E outra coisa que eu te peço, Leão, a gente tá numa missão aqui de chegarmos a 1000 seguidores. Então, vai ter leitura para todos os signos no mês de agosto. Então, eu te peço que encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, que vai ter leitura para todo mundo, para a gente chegar aí a 1000 seguidores, tá certo, Leão? E eu já te agradeço por esse movimento. Vamos lá, minha cigana Esmeralda. O que o signo de Leão precisa saber nesse mês de agosto? Quais serão as energias aí que estarão disponíveis para todos os leoninos? Mês de agosto, cigana Esmeralda. Nós vamos fazer uma leitura com o tarô e o baralho cigano, tá certo, Leão? Então, bora lá. O que os leoninos precisam saber no mês de agosto? Quais serão as energias disponíveis? Bora lá, Leão! Começamos com o 5 de copas. Começo do seu mês, 5 de copas. A sacerdotisa. Um rei de paus. Oito de copas, começo do mês. Eu vou tirar todas as cartas, agora o que reserva vocês aí no meio do mês? 10 de espadas. 9 de ouros. Um as de copas. As de paus. Fim do mês. Um as de espadas. Um rei de espadas. Um pajem de espadas. Tem muitas espadas aqui, hein? Leão, muito mental. Cavaleiro de espadas, fechando seu mês de agosto, Leão. E no fundo do deck, uma eremita e uma temperança. Claro, né, Leão? Precisa de equilíbrio. Sem equilíbrio, Leão, não vamos a lugar algum. Leão, fundo do deck é o que está oculto aqui para vocês, né? E o que está oculto, Cigana Esmeralda vem dizendo que é o grande desafio, é o cerne aí do seu mês, né? E a gente tem a carta da eremita com a carta da temperança. Então, existe aqui uma necessidade dos leoninos buscarem centramento e equilíbrio. Então, eu já vou dizendo para vocês que existe uma necessidade muito grande de vocês se recolherem, de vocês se interiorizarem, de vocês buscarem mais silêncio, de vocês se afastarem um pouco do burburinho, da bagunça, dos agitos. Vai ser um mês aí para vocês em que a grande chave, a grande sacada é a capacidade de vocês se recolherem para meditar, para ouvir o interno, né, para ouvir o que tem dentro, se preocupar menos com o que tem fora e buscar realmente um equilíbrio entre o sentir de vocês, né, aquilo que vocês sentem que é o melhor para vocês, aquilo que vocês sentem que é o caminho, que é o chamado, em relação ao agito que está fora, tá?
Esse é o grande X aqui, tá? Com a carta da eremita, com a carta da temperança. Eremita vem sempre falar para nós da necessidade da gente olhar para dentro. As respostas que vocês estão buscando tá dentro de vocês e vocês vão precisar usar aí as ferramentas que vocês têm, seja as orações, seja a meditação, seja a autoaplicação de Reiki. É um momento de vocês se conectarem o máximo que vocês puderem ao longo do mês de agosto com a espiritualidade de vocês, através dessas práticas, tá? Estar mais na natureza, se recolher, para que vocês possam ouvir o que tem dentro, tá? Para que vocês alcancem aí o equilíbrio, tá? O equilíbrio das coisas. A gente começa o mês de agosto com a carta 5 de copas. E o 5 de copas, tá? É uma carta que vem falando de algumas coisas aí que vocês vêm se lamentando, algumas perdas, algumas questões emocionais que estão pipocando, né? É uma busca interna realmente, né? Porque a gente tem esse 5 de copas seguido da sacerdotisa. Veja que emblemático, né? No meio de tantas questões emocionais, que vocês têm essa sensação de prejuízo, de perda, perdas de amizades, perdas de trabalho, perdas de relacionamento. Eu estou me conectando com um grupo de leoninos aqui que tem a sensação de que perderam alguma coisa, que alguma coisa ficou para trás. Mas eu digo para vocês, Leão, que é muito mais um sentir do que propriamente uma perda, tá? Por quê? Porque eu tenho essa carta da sacerdotisa me dizendo sobre aprendizado, sabedoria, poder interno, aquilo que vem para nós, aquilo que nos acontece, aquilo que nos atravessa. A gente tem que parar de olhar para tudo isso como um castigo, um prejuízo, meu mundo caiu. Não, a sacerdotisa aqui vem dizendo que tudo que nos atravessa, que tudo que nos acontece são lições, aprendizados, ensinamentos. Às vezes a gente precisa aprender pela dor, né, Leão? Nem sempre os aprendizados vêm para a nossa consciência de uma maneira leve. Depende muito do nosso momento, do estágio que a gente está. Por isso essa eremita e essa temperança no fundo do deck. Às vezes a gente se esquece de fazer esse dever de casa, que são as nossas práticas espirituais. E aí as coisas começam a sair um pouco do controle e é onde a gente acaba tendo essa sensação de que nós perdemos alguma coisa, que a gente deixou alguma coisa para trás ou deixou de fazer alguma coisa. Quando a gente está alinhado com a gente, quando a gente está alinhado com a nossa sabedoria interna, com o nosso poder pessoal, a gente não deixa nada escapar. Ó, a sacerdotisa aqui para te lembrar isso. Quando eu estou alinhada comigo, quando eu não me deixo para trás, quando eu não esqueço de mim, quando eu me valorizo, valorizo o meu sentir, quando eu estou ali, ó, é um orar e vigiar mesmo, né? Quando eu tô na rédea aí da minha vida, com ela nas minhas mãos, sem perder o controle de mim, do que eu quero, a tendência é que a gente se mantenha sempre de pé, mesmo que venham os desafios e as adversidades. Mas alguma coisa falhou aqui, né? E muito provavelmente, pelo que as cartas estão me mostrando, você falhou com as suas práticas, você falhou com as suas conexões, você falhou com a tua oração. É como se fosse que eu falhei com a minha própria espiritualidade. Então, você precisa realmente olhar para isso, né? Qual foi o momento em que eu me deixei de lado? Qual foi o momento em que eu não ouvi o que eu estava sentindo? Qual foi o momento que eu coloquei mais poder na mão do outro do que em mim mesmo, né? Então aqui é muito mais uma sensação de prejuízo do que propriamente um prejuízo, porque existe um aprendizado, existe uma lição, né? Aqui vem o Rei de Paus. O Rei de Paus, isso é o começo do mês de vocês, né? Vocês vão começar esse mês aí de agosto com essa sensação, com esse sentir, precisando se reconectar com vocês mesmos. O Rei de Paus, às vezes, ele é afoito demais, né? Às vezes, ele é impulsivo demais. É uma carta que rege muito os signos de fogo, né? É um Rei de Paus.
mas ao mesmo tempo uma carta espiritual. É um rei, ele conhece o poder dele, ele sabe quem ele é, ele tem ali a força, o fogo, a chama da vida necessário para fazer acontecer. O grande cerne aqui é ele às vezes procrastinar um pouco as coisas, se deixar de lado, ser impulsivo demais no auto-julgamento, no julgamento com os outros, nas coisas que tem que fazer. Muitas vezes ele começa e não termina as coisas, porque ele tá ali, ó, a cabeça dele tá mil, tem excesso de fogo, excesso de chama, excesso de vitalidade, mas às vezes ele não consegue materializar, concretizar as coisas. Então existe um começo do mês aqui um pouco agitado para vocês. Tem muita questão emocional que precisa ser trabalhado e também cuidar aí para que um começo de mês de vocês não seja um começo de mês em que muitas coisas estão permeando a sua cabeça, mas você não consegue colocar tudo em prática, tá? Então veja, lembra que eu falei para vocês, vocês abrem um mês com 5 de copas, aqui ela tá se lamentando por alguma coisa que ela sente que perdeu, mas atrás dela eu costumo dizer que tem a esperança está de pé, né? Existem taças que estão de pé, balões. Então, em vez de vocês ficarem aí se lamentando por um passado, por uma perda, por uma sensação de perda, por algo que vocês não fizeram, não conseguiram realizar, ou mesmo em relação aos sentimentos de vocês, onde eu falhei comigo, onde está meu prejuízo, parem de olhar para isso. Esquece, tá? Para que vocês possam avançar, usem a sabedoria da sacerdotisa, que é o poder que está dentro de você. Olha só, é uma eremita com uma sacerdotisa. Ainda que essa eremita esteja no fundo do deck, ou seja, mostrando para mim que vocês ainda não confiam em vocês, que vocês ainda não confiam no poder de vocês, vamos buscar isso dentro. Vamos trazer esse equilíbrio todo para esse começo do mês, vamos se interiorizar, vamos se recolher, vamos fechar um pouquinho mais a boca de contar tudo, seus projetos, as coisas que estão acontecendo com você, suas descobertas. Compartilha menos, se recolha mais, para que você possa, inclusive, olhar fora e saber quem é quem, né? Com quem realmente você pode, com quem você realmente pode contar, tá bom? Ó, tem um plexo solar aí de vocês que tá pipocando, né? Tô sentindo isso. Tem um plexo solar aqui, uma raiva que vocês têm, às vezes até de vocês mesmos, né? Porque vocês não enxergaram o que precisava enxergar, e aí algumas coisas saíram do controle, né? Vocês estão com raiva de vocês, raiva das pessoas, raiva do mundo, e tem essa sensação de um prejuízo, né? Meu plexo aqui tá explodindo. Então procurem meditar, trabalhando o plexo de vocês para acalmar esses sentimentos que estão aqui, né? Boca do estômago, né? Aquela sensação de que engoliu alguma coisa que não devia, tá? E vamos colocar foco, porque aqui eremita, temperança, sacerdotisa, coloca foco nesse começo do mês para que você não fique aí, ó, empurrando com a barriga algumas coisas, procrastinando ou mesmo não conseguindo discernir as ideias todas que estão pulsando. Tem muita chama, por isso meu plexo também aqui, ó, explodindo, mas precisa ter foco, precisa colocar tudo no centramento, tá? Para que vocês possam deixar isso para trás. A gente encerra o comecinho do mês com 8 de copas, olha só. O que é o 8 de copas? Deixar tudo isso para trás, literalmente, né? Para que vocês possam avançar para o meio do mês, deixando essas dores, essa sensação de fracasso, essa sensação de prejuízo. Veja como é muito mais uma sensação do que propriamente uma realidade, né? Vocês sentem que perderam algo que na verdade vocês não perderam. Tudo vem para a consciência de vocês como ensinamento e aprendizado. Por que eu digo isso? Todas as copas, ou seja, todas as taças, elas estão de pé, minha gente. Leão, não teve prejuízo, teve aprendizado e ensinamento, tá? Esse é o ensinamento para fechar aí o comecinho do mês de vocês. E veja que ela deixa isso para trás e segue em direção a uma nova jornada. Por quê? Ela aprendeu o que precisava aprender e está avançando para o meio do mês dela, tá?
Aí eu abro o meio do mês com 10 de espadas. E o 10 de espadas fala exatamente disso. Uma dor que fica para trás, um peso que eu estava carregando que fica para trás. Tanto eu preciso soltar, como a carta vem dizendo, é o fim de um sofrimento. É o fim de um fardo, é um fim de um peso que eu venho carregando. E eu venho carregando porque eu quero. Porque o 10 de espadas fala muito isso, né? A gente somatizar mais do que a gente pode, a gente querer carregar a dor dos outros, a gente querer ajudar todo mundo quando ninguém às vezes pediu ajuda para nós. E aí quando a gente percebe, a gente tá carregando um fardo que não é nosso e que na verdade ninguém deu para nós. A gente é que tá aqui, ó, puxando cargas emocionais dos outros, trabalhos dos outros. Eu posso estar me conectando com um grupo de pessoas aqui que fica falando aí para os colegas de trabalho, ai, deixa que eu faço, ai, me dá que eu resolvo. Mas o trabalho não é do outro? Aquela missão não é do outro? O desenvolvimento espiritual não é do outro? O crescimento não é do outro? Eu tenho que cuidar do meu, galera. Enquanto eu não cuido do meu e fico cuidando dos outros, eu deixo de cuidar do meu crescimento, do meu despertar, da minha evolução, do meu trabalho, do meu serviço, daquilo que me compete. Cada um tem que carregar o seu, cara. E então essa carta vem abrindo seu meio do mês dizendo duas coisas. Para alguns aqui, precisam ter consciência de que precisa deixar um fardo que não é seu para trás, parem de carregar coisas que não são de vocês, ou para alguns já vem dizendo, é o fim de um fardo, é o fim de um sofrimento, uma dor fica para trás. E aí eu tenho um 9 de pentáculos, um 9 de ouros. Olha como esse 9 de ouros é muito parecido com o eremita. Lá no meio do mês de vocês, eu tenho esse 9 de ouros pedindo que eu me recolha, que eu me valorize, que eu fique no meu momento, na minha história, na minha vida. Olha só, ela tá lá sossegadona, lendo o livro dela, crescendo, estudando, ela com ela mesma, tomando o vinhozinho dela, dando valor para aquilo que precisa ser valorizado, sem dar muito ouvidos para o que tá fora, valorizando as conquistas dela, tá? Valorizando a história que ela vem construindo. O 9 de pentáculos, gente, eu gosto muito de dizer que é as nossas preces sendo atendidas, tá? Deus atendeu o meu pedido, significa essa carta. Então, eu entro no meio do mês de agosto com a calmaria, eu sendo honrada pela espiritualidade, as coisas começando a entrar nos eixos. Perceba, Leão, existe um dever aqui de casa que vocês precisam fazer. Não adianta depois chegar lá nos comentários e dizer para mim assim, ó, Glau, não aconteceu nada. Você deixou as dores para trás? Você se recolheu? Você parou de carregar fardo dos outros? Entenda que tarô são energias disponíveis a partir de um movimento que você tem que fazer. Sempre gosto de dizer isso, porque depois as pessoas vêm me chamar no WhatsApp para me falar umas coisas, e aí, você fez a sua parte que te cabe nesse latifúndio? Você se recolheu, fechou sua boca, parou de carregar fardo dos outros, parou de fazer serviço do seu colega de trabalho, parou de carregar peso da sua família toda, de resolver tudo para todo mundo? 10 de espadas. Existe aqui uma dor que precisa ficar para trás, um peso que precisa ficar para trás, mas é a partir de um movimento que você tem que fazer. Ei, galera, eu não posso. Eu não estou disponível. Ai, mas você sempre me ajudou. Agora eu não tenho como. Agora eu estou cuidando de mim. Agora eu estou carregando os meus fardos, os meus despertares, as minhas expansões de consciência, olhando para mim, cuidando do meu. Isso aí é teu, cara. Ah, mas você sempre fez. Sempre fiz, mas agora eu não vou fazer mais. Ok? Aí eu entro no 9 de espadas. Por quê? Porque eu estou tendo tempo para mim, para olhar para as minhas questões, para fazer o meu trabalho. Muitos aí podem estar levando bronca porque estão deixando de fazer o seu para ajudar colegas, para ajudar familiares, para ajudar amigos, de coisas que não lhe compete, e o seu vai ficando de lado. A espiritualidade que tá te cobrando, tá aí o teu, você tá fazendo?
Você está cuidando de evoluir, de crescer, de olhar para as suas questões, trabalhar as suas sombras. Olha para as suas questões agora. Para de ajudar todo mundo quando você está todo de perna para o ar. Ok, Leão. As de copas. Fez o trabalho, fez a sua parte, as de copas. Existe um renascimento aqui no meio do mês. Um algo novo, emocional, um novo você que vai surgindo, né? Emoções mais equilibradas, mais trabalhadas, mais alinhadas e seguindo do as de paus. Gente do céu, quando eu faço o que eu preciso fazer, quando eu me desapego de pesos e fardos que não são meus, eu começo a alinhar o meu emocional e aí surge algo novo. Algo novo é um as de paus, a varinha mágica vem para tua mão. É o poder da cocriação. Estou com um novo eu surgindo, porque é um as, é um algo novo que começa a pipocar no âmbito emocional, ou seja, estou mais equilibrada, estou mais alinhada, estou me reconhecendo, me conhecendo, me descobrindo, surgindo das cinzas e a varinha mágica vem para minha mão. Ou seja, eu começo a manifestar essa sacerdotisa que saiu no começo do meu mês e esse poder vem para minha mão para que eu possa realizar aquilo que eu desejo, cocriar, manifestar e aí, fim do mês, eu tenho um as de espadas, ideias, oportunidades, novas ideias, um mental mais limpo, né? Para que essas novas ideias venham para mim, para que eu possa então, com o rei de espadas, com estratégia, planejamento, veja que é o oposto do rei de paus. O rei de paus, ele tem a energia, a vitalidade, a vontade de fazer, mas às vezes ele não tem foco, ele procrastina, começa e não termina. O rei de espadas, por sua vez, é estrategista, planeja, estrutura, sabe onde quer chegar, vai em busca dos seus sonhos, vai um tijolinho por vez para construir a sua história, uma nova história que começa com esse as de espadas. A única coisa que você não pode deixar de lado é o teu emocional, porque o rei de espadas, presta atenção, ele às vezes é aquele cara que esquece o coração, né? Ele tem um mental muito elaborado, racional pra caramba, mas às vezes ele esquece dos sentimentos, das emoções, né? Validar aqueles que nos ajudaram a chegar onde a gente está chegando, né? Dar voz aos nossos sentimentos. A eremita, com a carta da temperança no fundo do deck, vem falando para vocês que ao longo de todo o seu mês precisa haver equilíbrio. Lembra que eu falei? Isso aqui é o cerne do teu mês inteiro. Equilíbrio. Então, eu posso sim ser estrategista, né, planejar, estruturar, ter um mental muito afiado, mas sem esquecer o meu emocional, sem esquecer a minha história, tudo que eu passei para chegar onde eu tô, validar os verdadeiros amigos, validar aqueles que realmente torcem por nós, né, estar junto, alinhado e conectado com aqueles que estão nos auxiliando a chegarmos aonde a gente quer chegar, onde a gente está chegando, né? Não esquecer da espiritualidade, porque daí de repente Leão começa a conquistar, começa a cocriar, a manifestar, e aí esquece de novo da espiritualidade, de fazer suas práticas espirituais. Olha o que tá no fundo do deck, que é a chave do teu mês, né? Você pode ter começado aí o mês de agosto estando num lugar de sensação de perda, justamente porque algumas coisas saíram do seu controle. E aí você tem que cuidar para isso não acontecer de novo. Onde eu errei, aonde eu não deu certo algumas coisas não funcionaram. Será que foram as minhas conexões espirituais que eu deixei de lado? Será que foi a minha família espiritual que eu não dei ouvidos, que eu deixei de lado? Então cuidado, porque esse rei de espadas vem lembrando isso para você. Não vai se empolgar com as tuas conquistas, com as coisas que estão começando a florescer para você e de novo esquecer da sua rotina espiritual, das suas práticas, de validar as coisas boas que você já tem,
Porque é isso, né? Às vezes a gente se desconecta disso, né? Do que é realmente importante para nós. Às vezes a gente ora por um leite derramado sem olhar que a gente tem 40 canecas cheias de leite. É a história da gratidão. Eu primeiro preciso ser grato por aquilo que eu já tenho, por aquilo que eu já conquistei e parar de ficar me lamentando pelo que não deu certo. O que não deu certo talvez não era para mim, não era para ser daquela maneira. Talvez eu tô batendo na tecla de um caminho que não era para ser meu. Presta atenção nisso. E o Rei de Espadas vem falando, valide o que você já tem, olha para o teu emocional, olha para o teu sentir, não se desconecta disso. E a gente tem um Pajem de Espadas. Aqui a gente fecha o mês de agosto com um mental muito aguçado. Então eu diria para vocês, resumindo a sua leitura, que a gente começa o mês de agosto trabalhando as nossas emoções, trabalhando as nossas conexões espirituais, olhando para tudo que nos aconteceu aí nos primeiros 7 meses de 2024, para que eu possa avançar em agosto com mais estrutura, com mais planejamento, com mais foco, porque o Pajem de Espadas, ele traz novidades, ele traz boas novas, ele traz ideias, ele traz oportunidades. Então, para alguns aqui, vai trazer ideias, criatividade, novos contratos de trabalho, novas parcerias, novas pessoas. É algo novo que surge aí para vocês a partir de um emocional trabalhado e alinhado, tá? Um As de Espadas, um Pajem de Espadas, trazendo ideias, pessoas e novas oportunidades com estrutura, planejamento e um Cavaleiro de Espadas fechando o seu mês. Presta só atenção nesse Cavaleiro de Espadas, tá? Por que eu disse tudo isso sobre validar o teu sentir e não ficar só no mental? Aquele cara que começou o mês ali pipocando no emocional, se conecta com a espiritualidade, começa a ver a vida avançar e já acha que não precisa mais fazer as conexões, né? Aquele cara que começa a fazer os 21 dias de Arcanjo Miguel, da meditação de Arcanjo Miguel, e lá pro 15º dia a vida já avançou, já melhorou, agora não preciso fazer mais. É tipo isso. Agora eu não preciso mais dar importância para isso, porque agora eu já tô caminhando para aquilo que eu quero. Aí eu fecho o meu mês com o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, às vezes ele briga com o mental dele, às vezes ele briga com o emocional. O Cavaleiro de Espadas é o cara que tudo chega para ele, mas às vezes ele não sabe lidar muito com tudo que chega, com o próprio emocional. Então ele tá com muita ideia, com muita informação, com muita coisa acontecendo, mas às vezes ele não consegue dar foco para o seu mental. E aí tá brigando entre mental e emocional. Lembra? Equilíbrio, ok? Vamos de baralho cigano. 4 cartas cigana esmeralda para esse grupo de leão. O que a gente tem para os leoninos? Ó, já caiu aqui a carta da cigana. A carta da cigana equivale à carta da sacerdotisa. Confia em você, confia na sua capacidade, confia no seu poder pessoal, confia no seu magnetismo. E olha que interessante, essa carta é um As de Paus no tarô. Ou seja, eu tô com a varinha na mão para manifestar o meu poder. Eu tenho tudo que eu preciso na minha mão para co-criar aquilo que eu quiser. Tenho magnetismo, tenho sabedoria, tenho poder pessoal, mas eu preciso confiar em mim. Eu preciso confiar que essa espada está na minha mão e que eu posso co-criar o que eu quiser. Trabalhando o meu emocional aqui, poder absoluto. Vocês estão com a varinha do Harry Potter na mão para fazer a magia que vocês quiserem. Vocês confiam em vocês? Vocês confiam no seu poder? Ó, caiu aqui, caminhos abertos, oportunidades, aqui ó, caminhos abertos, é um Pajem de Espadas, novas oportunidades, novos caminhos, é algo novo que surge. Olha como vocês têm que trabalhar o mental de vocês. É o mental aqui de vocês, é a falta de confiança, né? É a falta de confiança em vocês. Existe aqui um grupo de leoninos com a qual eu estou me conectando que precisa confiar mais no próprio poder. Confiar que vocês são essa sacerdotisa, esse sacerdote.
né? E da onde vem esse poder? Da onde vem essa confiança? Ó, naquele momento em que você se recolhe para ouvir o seu sentir, para olhar para o que está dentro, não para o que está fora. É o parar de me comparar com os outros, parar de querer ser igual a outras pessoas. O seu caminho é o seu caminho. Ninguém tem caminho igual nesse mundo, tá, Leão? Já vamos começar com isso. Cada um tem um caminho e quando a gente desencarnar, cada um vai para um lugar. A gente não vai carregar mais nada de ninguém. Ó, buquê. Quando você faz o teu trabalho, quando você olha para você, o que você colhe é uma rainha de paus. A rainha de paus, com esse as de paus, porque essa carta equivale à rainha de paus, é a bruxona do tarô. É aquela que tá tão alinhada com a espiritualidade dela, ela sabe tanto quem ela é que ninguém para uma rainha de paus. Para mim, é a carta mais poderosa do tarô. É assim que eu fecho o seu mês, Leão. E no fundo do deck, a carta da montanha. Que aqui nesse deck vem falando da minha capacidade de superação. Quando eu faço tudo o que precisa fazer, eu avanço até o cume dessa montanha e o que eu manifesto é um poder pessoal inigualável. Existem desafios? Sim. Trabalhar as minhas sombras, trabalhar as minhas próprias questões, serenar minha mente para ouvir mais o meu sentir, é um grande desafio para alguns, né? Porque a gente tem um rei de paus lá no começo da sua leitura. Então existe um fogo, vocês são de fogo, né? Existe uma chama, não é à toa que o meu plexo estava aqui no começo da leitura bombando, né? Então é meditar, acalmar o fogo interno, equilibrar as emoções, alinhar os chakras, né, para que eu possa realmente ouvir a minha alma, porque aqui eu estou me conectando com um grupo de leoninos que precisa ouvir a própria alma. É a sua alma agora que você precisa ouvir, não o que todos falam no seu entorno. Você precisa buscar essas respostas dentro de você. E quando você faz isso, você manifesta um poder aqui, fecha seu mês de agosto. Meu Deus, Leão, só me conta aí nos comentários, salva essa leitura para que lá no final do mês você possa ver aí o que você conseguiu fazer dessa tarefa, né, desse trabalho interno aí, e conta para mim aonde você conseguiu chegar com tudo isso, tá certo, Leão? Eu espero sinceramente que faça sentido para você, que essa leitura te ajude, que você tenha um excelente mês de agosto. Um beijo enorme, feliz aniversário, Leão, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Tchau!